Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou o que seria presenciar um milagre de Jesus? Mais do que um evento extraordinário, cada milagre é um sinal de algo muito maior, que fala diretamente ao coração do que tem fé. Hoje, o Evangelho nos coloca diante da cena da multiplicação dos pães, um gesto que sacia não apenas a fome física, mas aponta para o grande banquete do reino. Ouçamos agora atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículo de 34 a 44. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e ia dando aos discípulos para que eles distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram mais ou menos 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, vemos Jesus movido por compaixão a observar a multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. São João Paulo II, na sua encíclica Divis in Misericordia, nos lembra que a compaixão é a expressão mais profunda do amor divino. Jesus não apenas vê a necessidade, ele age. Sua compaixão se transforma em providência, e a multiplicação dos pães é a prova viva de que Deus cuida de nós de maneira integral, corpo e alma. O gesto de Jesus de tomar os 5 pães e os 2 peixes e elevar os olhos aos céus e os abençoar ecoa a instituição da Eucaristia. Santo Tomás de Aquino, no seu tratado sobre a Eucaristia, diz que ela é o sacramento da caridade, o maior dom de Deus à humanidade. A multiplicação dos pães, portanto, é o prelúdio da mesa eucarística, onde não recebemos apenas o pão para o corpo, mas o próprio Jesus para a nossa salvação. Neste tempo que sucede à solenidade da Epifania do Senhor, somos convidados a refletir sobre como acolhemos os sinais de Deus em nossa vida. A multidão que seguiu Jesus estava faminta de sentido, de esperança, de algo que ultrapassasse o material. Assim também somos nós. Quantas vezes buscamos no mundo aquilo que só o Senhor pode dar? O Papa Francisco nos recorda que a Eucaristia nos impulsiona à missão. Assim como Jesus contou com os discípulos para distribuir os pães, Ele conta conosco hoje para levarmos a mensagem aos outros de que o reino de Deus está próximo. O pouco que temos, colocado nas mãos do Senhor, torna-se abundância. Queridos irmãos e irmãs, que tal refletirmos hoje? O que temos colocado nas mãos de Deus? Estamos partilhando o pouco que temos com quem precisa? Que essa reflexão nos inspire a viver a caridade concreta, começando em nossa casa, em nossa paróquia, se estendendo para além das fronteiras. Convido a cada um de vocês para se aproximarem da Eucaristia e, como discípulos,
a confiar que Deus fará grandes obras por meio da sua generosidade. Partilhemos, pois, o reino de Deus. Quem dá é quem mais recebe. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A reflexão de hoje nos chama a duas atitudes muito importantes. Primeiro é de termos compaixão dos nossos irmãos e irmãs, que não são os nossos adversários, mas são irmãos de caminhada. Então, temos compaixão, querer ajudar a todos, isso vem de Deus. E também a reflexão de hoje nos fala dessa realidade que precisamos buscar, estar sempre na comunidade, buscar a Eucaristia, que não alimenta somente o corpo, mas também a nossa alma nesse desejo ardente de vivermos a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, rezemos para que verdadeiramente possamos buscar com mais frequência a celebração da Eucaristia e também deixemos o nosso coração cada vez mais misericordiosos para com aqueles irmãos que tanto necessitam. Rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imploremos a bênção de Deus para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia.